E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo lá no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó. Jó está antes de Salmos, então você vai lá no meio da Bíblia, volta um pouquinho. Jó 42. Essa semana eu participei de um seminário teológico online e foi uma palavra que mexeu muito comigo, que falou muito forte no meu coração, e eu senti a necessidade de compartilhar com a igreja. Como nós somos um corpo, nós precisamos do mesmo conhecimento. Então, o Espírito Santo foi trabalhando comigo nessa palavra que eu ouvi nesse seminário. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo colocou outros versículos e outras questões eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá. E no livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ler o verso 5. Jó 42, versículo 5, diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra que é santa, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que nos exorta, que nos instrui, que nos ensina, que nos abraça. Senhor, nós entregamos a ti, Senhor, esta palavra, que ela venha, Senhor, como uma palavra fresca, Senhor, do trono da graça de Deus sobre as nossas vidas, que caia, Senhor, como uma boa semente, Senhor, na terra do nosso coração, que ela germine, que ela cresça, que ela frutifique, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, tirar de dentro do nosso coração tudo aquilo que ocupa o teu lugar. E nós, em nome de Jesus Cristo, repreendemos todo espírito maligno que vem querendo nos trazer cansaço, distração, sono. Nós repreendemos em nome de Jesus, e que somente o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir e operar nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, esse versículo diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, no final da vida de Jó, nós vemos aqui o capítulo 42, que é o final, depois que ele passa todas as adversidades que ele passa, depois que ele passa por toda a tribulação e por todo o sofrimento, ele declara isso, ele diz para o Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E quando a gente estuda a história de Jó, a gente vê lá no começo, nos capítulos, os primeiros capítulos, os primeiros versículos, fala que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem temente a Deus e que servia a Deus. E ele reconhece que antes, mesmo servindo, mesmo temendo a Deus, ele não conhecia Deus verdadeiramente. Ele só conheceu Deus depois. Interessante que ele servia e ele era temente a Deus, mas não o conhecia de fato. Ele era temente a Deus, ele respeitava o Senhor, ele tinha um carinho especial por Deus, ele servia a Deus, mas não conhecia Deus. E quantos de nós estamos assim? Servindo a Deus na casa de Deus, tendo um carinho especial por Deus, respeitando o seu nome, mas de fato sem o conhecer.
sem conhecer quem Deus é. Uma reflexão que nós vamos fazer hoje, nesta manhã. E eu tive acesso a uma informação de que em 1980 éramos 6% de evangélicos no Brasil. 6% de evangélicos no Brasil em 1980. Em 2022, esse número subiu para 26%. Nós estamos em 2025, creio que isso já deve ter aumentado um pouco, mas de 6% em 80 para 26% em 2022. O número de evangélicos aumentou consideravelmente, mas não necessariamente aumentou o número de cristãos. Porque cristão significa pequeno Cristo, que conhece e pratica as mesmas obras de Jesus. Será que nós somos evangélicos ou nós somos cristãos? E eu quero ler com vocês agora lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8, versos 31 e 32, também são versículos muito conhecidos, que nós não paramos para perceber o seu significado. Capítulo 8 de João, versículos 31 e 32 diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então aqui, nesse primeiro versículo que nós lemos, versículo 31, Jesus dizendo: Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Nós seremos verdadeiramente cristãos e discípulos de Jesus quando nós permanecemos na palavra do Senhor. Não somente com o conhecimento do nosso intelecto, mas praticando essa palavra. Se nós não praticamos, não somos discípulos, não somos cristãos, somos somente evangélicos. E aí no 32 diz assim: Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. É uma condição. Nós ouvimos muito esse versículo 32. Só ele. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E virou um jargão, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós só conheceremos essa verdade, e essa verdade só nos libertará se o versículo 31 for cumprido, que é permanecermos na palavra do Senhor, permanecermos na palavra de Jesus. Então, a pergunta que eu faço para mim e para você é: quantos de fato conhecem e praticam essa palavra? Quantos de fato conhecem e praticam essa palavra? Porque se não conhecem, estão adorando a um Deus desconhecido. E esse é o tema da mensagem nesta manhã. O Deus desconhecido. Se não conhecemos a palavra, se não conhecemos a verdade, não conhecemos Jesus e não estamos adorando a Ele, estamos adorando a qualquer outro Deus, um Deus desconhecido, como Jó, que servia a Deus, que era temente a Deus, mas não o conhecia. O Deus desconhecido. E nós temos assistido de camarote o abandono da pureza e da centralidade do Evangelho. Os princípios bíblicos, os princípios cristãos estão sendo trocados por opiniões. Eu penso que, veja bem, não é bem assim. E a clássica de todos os tempos: Deus sabe do meu coração. Deus conhece o meu coração. Quantos de nós falamos isso? Ah, mas Deus sabe do meu coração. Deus conhece o meu coração. Ele sabe sim. E Ele sabe que o seu coração e o meu coração é enganoso. Está lá em Jeremias 17:9. O coração do homem é enganoso. Nós temos visto um Deus moldado à imagem da cultura
e não a cultura moldada à imagem de Deus. E muitas vezes permitimos que isso aconteça porque somos permissivos, fazemos concessões em prol do coleguismo, em prol da família. A nossa falta de posicionamento pelas Escrituras simplesmente enfraquece a nossa fé perante as pessoas. E como nós queremos que elas se convertam a Cristo se nós mesmos ainda não nos convertermos verdadeiramente por não conhecê-lo? Como nós queremos que as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso convívio se convertam a Cristo se nós não nos convertemos verdadeiramente, se nós não o conhecemos? Como nós queremos fazê-lo conhecido? E a conversão, o próprio nome diz, né? Quando a gente está numa rua e tem uma placa, conversão à esquerda, é mudança de caminho. Quando nós nos convertemos e nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós começamos a aprender a palavra dele. E a palavra dele precisa mudar a minha direção. Eu me converto, eu saio da minha velha natureza, do velho caminho, da velha estrada e converto para o caminho do Senhor, para a estrada que leva à presença de Deus. Se não conhecemos a Deus, quem nós dizemos servir? Quem? A um Deus desconhecido. Hoje em dia nós consumimos muita cultura gospel. Nós temos à nossa disposição uma cultura gospel gigantesca. Séries gospel, filmes gospel, livros de autoajuda gospel, músicas gospel. Nós consumimos muita cultura gospel, mas não conhecemos o nosso Deus de verdade. Muitas vezes nós temos muito entretenimento no nosso meio evangélico, mas pouco conhecemos do Deus da Bíblia. A palavra de Deus é a nossa bússola que nos aponta o caminho certo e nos torna indesculpáveis. Olha que sério isso. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa direção. São as palavras de Deus, de Jesus aqui neste livro. E ela aponta a direção para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. E nós nos tornamos indesculpáveis quando nós temos esta bússola à nossa disposição e não usamos. Lá em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós vivemos uma era que cristãos falam de Cristo, mas continuam vivendo o padrão deste mundo. Falam de Cristo nas canções, falam de Cristo nos filmes, falam de Cristo nos livros, mas não vivem e não conhecem verdadeiramente esse Deus. E um exemplo que nós temos sobre isso, nós não falamos hoje em dia mais sobre ganância, porque ganância é um pecado. Ganância por dinheiro, ganância por fama, ganância por coisas próprias. Nós não falamos mais sobre ganância, nós falamos sobre prosperidade. Acumular riqueza e viver para isso não é mais ganância nos nossos dias. Nós damos um jeito de encaixar o nosso pecado na palavra de Deus para justificá-lo. Nos tornamos avarentos e mesquinhos em nome da prosperidade financeira. Quando a prosperidade bíblica é a ausência de necessidade em todas as áreas da nossa vida, sem prejuízo do nosso amor ao próximo, da nossa ajuda ao próximo. E sustentar um estilo de vida em santidade diz respeito à quantidade de escolhas que nós precisamos fazer todos os dias. Nós somos chamados para a santidade, uma vida separada do pecado, para agradar e estarmos próximos ao coração de Deus.
E isso requer escolhas diárias. E o que nós temos escolhido? O que nós temos escolhido? E tantas vezes nós viemos aqui pregar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, e nós falamos da importância das disciplinas espirituais, que é oração, jejum, leitura da palavra de Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. E nós falamos repetidamente sobre a importância disso, e acaba ficando óbvio. Mas talvez, se pararmos de falar e repetir estas coisas, elas deixarão de ser tão óbvias assim. E nós, como ministros do Evangelho, somos cobrados por Deus por não falar a verdade e aquilo que a igreja precisa ouvir. Aquilo que nós precisamos ouvir para mudar a nossa vida, para mudar a direção da nossa vida, para mudar a nossa família onde nós estamos. Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra, mas não temos salgado nada. Não temos iluminado nada, porque não estamos conhecendo a Deus verdadeiramente. Estamos adorando a um Deus desconhecido. E o Evangelho de Jesus é confronto. O Evangelho de Jesus é desconfortável. Jesus disse inúmeras vezes: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não disse: vocês serão mega abençoados, terão tudo o que vocês quiserem, todos os bens materiais que vocês quiserem e precisarem, a vida de vocês não terão mais problemas. Ele nunca falou isso, é o contrário. E nós vemos o Evangelho ser adaptado aos nossos prazeres, às nossas vontades, ao nosso conforto, ao nosso comodismo. E não é isso que Jesus pregou. E isso precisa nos incomodar. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, ela expõe as nossas mazelas para provocar em nós alguma transformação. A palavra de Deus expõe as nossas mazelas para provocar em nós alguma transformação. E agora eu quero ir com vocês no texto principal, porque isso foi uma introdução. Nós vamos lá em Atos. A tua palavra nos constrange, Senhor, a tua palavra nos confronta para sermos melhores do que somos, para honrarmos o teu sacrifício, Senhor. Foi um preço tão alto. Nós não podemos permanecer como nós estamos. Se nós quisermos, Senhor, obedecer a tua palavra e praticar o ID, que é levar o Evangelho a toda criatura, nós precisamos ser transformados por ele primeiro. Atos 17, versículo 16, nós vamos lendo e comentando. Atos 17, a partir do verso 16, Paulo está em Atenas. Ele está na cidade de Atenas para pregar o Evangelho de Deus. Versículo 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aqui eu quero fazer uma pausa. Ele estava em Atenas, e Atenas era uma cidade idólatra, mas demasiadamente idólatra. Por onde ele passava, ele via ídolos construídos. Tinha ídolos para todas as coisas. E o espírito de Paulo se revoltava. Em algumas Bíblias está assim, indignava. Ele estava indignado, havia uma indignação no seu espírito por ver a idolatria naquele lugar.
Idolatria, queridos, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que eu tenho amor, admiração e devoção mais do que a Deus. Então, não necessariamente são ídolos feitos, imagens e esculturas. Pode ser o meu trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser o meu eu, pode ser a minha família, um parente, ministérios, pode ser líderes religiosos, líderes políticos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que tem o seu amor, a sua admiração e a sua devoção. Nós criticamos outras religiões que têm imagem de escultura, mas quantos ídolos temos construído para nós mesmos dentro da igreja, dentro de nós? Quais são esses ídolos? E Paulo está aqui indignado e revoltado com aquela situação. Foi a indignação de Paulo que fez ele se levantar e pregar naquela cidade. O fato é que nós não temos nos indignado com as coisas que nós temos visto. Versículo 17. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. A indignação de Paulo fez ele se levantar e falar sobre o Evangelho de Jesus, não só na sinagoga, mas nas ruas, todos os dias, para quem estivesse ali para escutar. Ele falava, porque a indignação tomou conta do seu coração. Quantos de nós temos nos levantado para falar sobre a palavra de Deus, por causa da indignação que nós temos sentido ao ver esse mundo do jeito que está? Dentro das nossas casas, nas nossas famílias, no nosso grupo de amigos, nós temos feito concessões, nós temos sido permissivos em prol da boa vizinhança, em prol... eu não quero causar desconforto, e aí eu não quero falar minha opinião biblicamente falando. E eu não quero constranger a outra pessoa, mas eu constranjo o coração de Deus. Não quero magoar as pessoas. Deixa elas fazerem o que elas estão fazendo. É errado, mas cada um cuida de si. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que Paulo fez aqui. Ele se indignou. Então ele falou. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Ele falava todo dia, incansavelmente, repetia a mesma coisa, para que as pessoas pudessem verdadeiramente enxergar. Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Ele pregava o verdadeiro evangelho. Aqui nós vemos a pureza e a simplicidade do evangelho pregado por Paulo. E aqui eu quero fazer um parênteses, deixa marcadinho aí, que nós vamos lá no Salmo 115. A gente vê o que a palavra do Senhor fala a respeito de ídolos. Salmo 115. E é muito sério, queridos, é muito sério. A idolatria também está presente dentro da igreja, da nossa igreja, dentro de nós, e nós não temos percebido. Salmo 115, a partir do verso 4. Diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos
e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Imagens feitas por homens, ídolos criados por nós, são insensíveis. Eles têm olhos e não veem, têm bocas e não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. São insensíveis. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Então os que criam ídolos e os que confiam nesses ídolos, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos mas não ouvem, se tornam semelhantes a eles. Quando existe idolatria na vida de uma pessoa, ela se torna igual a estes ídolos a quem elas adoram. Se nós adoramos o Deus verdadeiro, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Se nós adoramos a Jesus e prosseguimos em conhecê-lo, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Mas se nós criamos ídolos dentro de nós, nós nos tornamos como estes ídolos e adoramos, achamos que estamos adorando a Deus verdadeiro, mas estamos adorando aos ídolos que nós criamos. Todos os que praticam idolatria, não só em outras religiões, as imagens de escultura, se tornam semelhantes a elas, não conseguem mais enxergar o mundo como de fato o mundo é, porque estão cegas, porque têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos e não veem. E quando nós construímos ídolos nos nossos corações, que não é o Senhor, dinheiro, fama, trabalho, colocamos o trabalho acima de tudo, e Deus não está mais ocupando o primeiro lugar na sua vida, então o seu trabalho é uma idolatria. O seu filho acima de tudo, o seu filho é uma idolatria. O dinheiro acima de tudo, o dinheiro é o seu ídolo. O entretenimento acima de tudo, porque afinal eu preciso ser feliz, eu preciso ter prazer. Esse entretenimento é um ídolo na sua vida, na minha vida. E nós nos tornamos iguais a eles. E Deus nos chamou para sermos o quê? Parecidos com Ele. Imagem e semelhança de Deus. Agora vamos voltar lá em Atos. Vamos continuar. Nós vimos aqui então no versículo 18 que Paulo pregava Jesus e a ressurreição, um evangelho puro e simples, por causa da indignação. A indignação movia Paulo. Então, versículo 19, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago. Areópago era um local onde eles discutiam leis e discutiam religião. A cidade de Atenas, havia muitos sábios, muitos estudiosos, e eles eram muito bons naquilo que eles estudavam a respeito de filosofia. Então eles levaram Paulo para esse lugar para discutir aquilo que Paulo estava falando. E aí continua: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. E queremos saber o que vem a ser isso. Paulo foi indagado por aqueles estudiosos, por aqueles filósofos. Atos 17, versículo 20. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, por isso que é importante a gente manejar bem a palavra da verdade, porque seremos questionados. Quando nós abrimos a nossa boca para falar com as pessoas a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito da palavra de Deus, nós seremos questionados. E nós precisamos conhecer. Porque senão eles que vão acabar nos convencendo de que aquilo que eles creem é verdade. Por isso que é a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, de virmos aos cultos, ouvir os ensinamentos, participar dos estudos.
não é automático. A gente não aceita Jesus e a palavra de Deus já está automaticamente toda na nossa mente. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Versículo 21. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Eles estavam ocupados demais para qualquer coisa. E nós muitas vezes estamos ocupados demais querendo saber as últimas novidades do Instagram, do Facebook, do YouTube. Nós queremos saber o que está acontecendo e somos bombardeados de informações. O feed do Instagram, a gente vai rolando aquilo, vai vendo todos os vídeos que existem e vamos perdendo o nosso tempo lá. Gente, não é pecado, a gente pode ver. Mas isso está ocupando mais o nosso tempo e nos tirando tempo com Deus, nos tirando tempo em ler a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus. Isso aqui já acontecia naquela época. Eles estavam ocupados demais, preocupados com as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: aqui Paulo vai pregar Jesus. Aqui Paulo vai pregar Jesus e com a simplicidade e a pureza do Evangelho é o que nós deveríamos estar levantando e fazendo. E ele diz assim: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Os atenienses, eles tinham vários ídolos. Era Deus para isso, Deus para aquilo outro. E quando eles precisavam de, vamos pensar, quando eles precisavam de prosperidade na plantação, na colheita, eles tinham um Deus da colheita. E eles oravam para aquela escultura que era o Deus da colheita. Precisavam de chuva, tinha um Deus da chuva. Aí eles iam lá e oravam para o Deus da chuva. E assim sucessivamente, para tudo tinha um Deus. E aí, o que eles, muito inteligentes, o que eles fizeram? Eles fizeram um altar, colocaram um Deus ali e escreveram o nome do Deus, esse aqui, o Deus desconhecido. Se porventura ainda houver algum outro Deus que eu não conheço, é para esse Deus que eu vou orar e ele vai me ajudar. Ao Deus desconhecido. Paulo conheceu aquela cultura e através daquela cultura Deus deu uma estratégia para que ele falasse sobre Jesus e sobre o Evangelho de Deus através desse ponto aqui. E muitas vezes nós não estamos preocupados em buscar a estratégia do Senhor para colocar a palavra de Deus em ação. E aí ele fala: estou vendo, estou passeando aqui, eu vi que tem um altar aí que está escrito ao Deus desconhecido. E ele continua: pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. E aqui ele começa a apresentar Jesus. A sabedoria que ele recebeu de Deus, a estratégia que ele recebeu de Deus. E aqui, a partir do verso 24, ele começa a pregar Jesus, e é uma pregação para mim e para você. E diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus e porventura tateando-o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos profetas que vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem.
Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Paulo está falando sobre quem é o Deus verdadeiro, que fez todas as coisas. E ele fala assim, olha, agora vocês não são mais ignorantes. Ignorante é uma pessoa que não conhece determinada coisa, que desconhece. Paulo falou sobre Deus. Então, a pessoa que conhece não é mais ignorante e ela precisa se arrepender. Deus não leva em conta quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, mas nós conhecemos. E nós precisamos refletir e nos arrepender quem nós estamos colocando como ídolos na nossa vida. Será que nós estamos adorando a um Deus desconhecido? Versículo 31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele pregou Jesus, a pureza e a simplicidade do Evangelho, e disse, agora vocês não são mais ignorantes, vocês conhecem a verdade. E nós estamos aqui nesta manhã e não somos mais ignorantes, porque Deus está abrindo os nossos olhos para que toda a idolatria do nosso coração caia por terra. Amém. Tudo aquilo que divide o nosso coração entre Deus e os ídolos caia por terra, em nome de Jesus. Versículo 32 diz assim, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Isso acontece conosco hoje. Quando nós falamos de Jesus, muitos zombam de nós. E muitos dizem, deixa essa conversa para depois, porque foi isso que ele ouviu. Depois a gente conversa, depois a gente discute, vamos cada um para sua casa. Já foi longe demais esse assunto. As pessoas não querem ouvir. E nós muitas vezes não queremos ouvir. Eu não quero, estou precisando dessa palavra hoje não. Eu preciso de uma palavra que diga que eu posso, que eu tenho a vitória, que eu vou conseguir. Mas esse é o Evangelho verdadeiro que nos confronta, que não é confortável, mas que muda a nossa vida, que nos transforma e nos faz mais parecidos com Jesus. E aqui nós vamos ver no 33 e no 34 que apesar de algumas pessoas zombarem de Paulo, apesar de algumas pessoas demonstrarem desinteresse, algumas pessoas foram alcançadas. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, uma mulher chamada Damaris e com eles mais algumas pessoas. Não importa se algumas pessoas zombam daquilo que nós falamos. Não importa se algumas pessoas sentem dor nos ouvidos ao ouvirem a verdade. E alguém vai receber aquilo. E vai mudar a vida de alguma pessoa, pelo menos. E uma vida importa. Não importa se é uma multidão ou se são algumas poucas pessoas, mas Jesus morreu por todas elas. Eu acredito que se fosse para morrer por uma apenas, Jesus morreria, como de fato morreu. E nós precisamos abrir os nossos lábios para falar sobre essa palavra, mas para falar sobre ela, nós precisamos conhecê-la. E nós anunciamos a palavra quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, porque a semente é sempre boa, a palavra de Deus é sempre boa. E a gente precisa entender que não somos nós que separamos o joio do trigo. A palavra de Deus diz que quem separa o joio do trigo é Deus. Vai haver um tempo em que Ele vai conhecer as pessoas pelos seus frutos e vai recompensar cada um por isso. Então não somos nós que separamos o joio do trigo,
cabe a nós lançarmos a semente incorruptível que é a palavra de Deus. Para que mais evangélicos religiosos se tornem cristãos que sejam discípulos de Jesus. Nós não precisamos de ser e nem ter evangélicos religiosos que cumprem uma tabela de ir na igreja uma vez por semana e ler um versículo por semana na igreja. Nós precisamos ser cristãos que sejam verdadeiramente discípulos de Jesus. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, o coração da pessoa que ouve precisa arder. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, o coração da pessoa precisa arder. Assim como aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, enquanto Jesus estava caminhando com eles. E eles não sabiam que era Jesus, e Jesus já era ressurreto, Jesus falando sobre a palavra de Deus, aqueles 2 discípulos que tinham desistido. Quando Jesus se revela, aqueles discípulos falam: por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava sobre as Escrituras? O coração daqueles discípulos não ardia porque Jesus era quem contava. Ardia porque era uma verdade revelada para Jesus. Ele tinha amor por aquela palavra, por conhecer quem a escreveu. As nossas palavras, aquilo que nós falamos a respeito da palavra de Jesus, precisa arder no coração da pessoa que ouve. E só vai arder no coração da pessoa que ouve quando arder no nosso coração primeiro. Quando nós conhecemos quem escreveu essa palavra. E aí vai transbordar de nós, vai fluir de nós como uma naturalidade e vai fazer o coração da pessoa que ouve arder de paixão pela palavra de Deus e vai trazer transformação. Mas só vai se transformar a nossa vida primeiro. A nossa vida primeiro. E para finalizar, eu quero ir com vocês lá em Apocalipse, no capítulo 3. Último livro da Bíblia. A partir do verso 14. Apocalipse 3, verso 14. João está tendo uma visão e foram ditas algumas mensagens para algumas igrejas que existiam naquela época. Então a gente precisa ter em mente que essa mensagem é para a igreja, não é para uma pessoa qualquer, é para a igreja. E diz assim o 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Essa igreja estava dizendo que ela não precisava de nada. Ela era rica, ela estava bem de vida e não precisava de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E muitas vezes nós estamos criando ídolos dentro de nós e dentro da igreja, dentro do nosso ecossistema. Estamos achando que estamos bem, não temos falta de nada. Mas Jesus olha para nós e vê em nós que somos pobres, cegos, nus, porque estamos adorando a tudo menos Ele, achando que é a Ele que nós adoramos. Versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir
a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Nós precisamos nos chegar a Jesus e pedir: Jesus, que o Senhor seja o colírio para os meus olhos, para que eu veja de fato como as coisas são. Que o Senhor me vista com aquilo que eu preciso, para que eu possa refletir a tua imagem e a tua semelhança. Versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Por isso que eu disse que há um espírito de quebrantamento e arrependimento nesta manhã, neste lugar, desde o início do culto. Porque Ele nos chamou para adorarmos o Deus verdadeiro e não um Deus desconhecido. E nós precisamos nos arrepender de toda a idolatria que existe na nossa vida, para que isso verdadeiramente aconteça. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E muitas vezes nós ouvimos esse versículo e achamos que é para aqueles que estão lá fora, que não conhecem Jesus, que é para os ímpios, que é para que eles possam aceitar Jesus e Jesus possa entrar na vida deles. Esse versículo não é para eles, esse versículo é para nós, porque esse versículo é para a igreja de Laodiceia. Nós somos a igreja, nós somos a igreja, o templo em que Deus precisa habitar e deve habitar. Esse versículo é para nós. E se Jesus está à porta e bate, é porque Ele está do lado de fora. Essa igreja parou de olhar para Jesus. Jesus a via como uma igreja pobre, cega e nua. Mas a igreja não se via assim. Esse versículo é para a igreja que deixou Jesus do lado de fora, porque Ele está batendo, pedindo permissão para entrar. Muitas vezes nós achamos que estamos adorando ao Senhor, mas nós estamos adorando outras coisas. E a palavra de Deus fala que não é possível você servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Se não é a Deus que você está servindo, quem é? Você está servindo a você mesmo? Outras pessoas? Outros deuses, outras coisas. E Jesus está aqui e Ele deseja entrar. Ele está à porta, está batendo, está dizendo: você precisa tirar isso do seu coração, porque isso está ocupando o meu lugar. Quantos de nós, muitas vezes, colocamos outras pessoas e outras coisas na frente de Deus e não percebemos que estamos pobres, cegos e nus? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma reflexão. Nós precisamos fazer uma reflexão. Quem tem sido o Senhor da nossa vida? Quem tem sido o Deus que nós servimos? Será que é um Deus desconhecido? Será que nós temos dedicado a nossa vida em conhecer a esse Deus? Conhecer a verdade, a palavra? Será que nós estamos sendo confrontados, estamos desconfortáveis? Essa palavra expõe as nossas mazelas para trazer transformação às nossas vidas. Nós precisamos adorar ao Deus verdadeiro e levar esse Deus verdadeiro a todas as pessoas. A transformação precisa ser primeiro em nós, para que depois seja através de nós. Jesus, é o Teu Espírito que convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. Nos perdoa, Jesus.
pessoas, Senhor, próximas à Tua presença. O Senhor deseja que sejamos, Senhor, imagem e semelhança Tua. Ah, Senhor, há coisas grandes e maravilhosas que o Senhor precisa e necessita que sejam feitas através de nós. Mas nós primeiro precisamos que elas sejam feitas em nós. Nos perdoa, Senhor, pelo distanciamento, por vivermos, Senhor, para nós mesmos, para satisfazer os desejos do nosso coração, para alegrarmos o coração de outras pessoas em detrimento da Tua palavra, em detrimento daquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor seja, Senhor, aquilo que nós precisamos em todo o tempo, e que não haja divisão, Senhor, na nossa vida, mas que possamos viver em unidade com o Teu Espírito. Nos perdoa, Senhor, e nós recebemos o Teu perdão, e nós queremos viver, Senhor, nessa verdade de adorarmos ao Deus que nós conhecemos. Nós queremos Te conhecer verdadeiramente e adorar o Senhor pelo que o Senhor é, conhecendo a Tua palavra e fazendo a Tua palavra conhecida. Que nós possamos, Senhor, fazer arder o coração das pessoas ao ouvirem a Tua palavra. E que essa palavra possa arder no nosso coração em primeiro lugar, e fluir de nós e transbordar de nós, e alcançar este mundo, Senhor, que é tão carente de Ti, assim como nós somos. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu amor, obrigada, Senhor, a Tua palavra nos constrange, nos confronta, nos faz desconfortáveis, mas nos aproxima de Ti e nos transforma em pessoas melhores para o Teu reino, porque é para o reino e pelo Rei. Obrigada.